Olá! Voltamos para trabalhar com matemática. Espero que você tenha tido tempo para entrar no site da prova, pegar o nosso banco de questões, mandar as dúvidas para a gente. Lembrando que só você, aluno na prova, tem acesso limitado ao banco de questões, você pode acessar os vídeos quantas vezes você quiser, tem prova comentada, tem chat ao vivo. Então aproveita tudo isso para você se dar bem no Enem, tá ok? A gente vai retomar agora com o conceito de estatística, tá ok? Então a gente tem o quê? Essa parte é bem teórica, então vai ter a parte gráfica, vai ter a parte de interpretação, vai ter a parte de média, moda, mediana, variância, desvio padrão. A gente vai ficar algumas aulas com esses conceitos. Aparece muito, mas muito isso no Enem. A parte de gráfica, a parte de interpretação gráfica, tá ok? Então a gente começa com os conceitos teóricos. Tem o seguinte, estatística, conceitos iniciais. Estatística é a parte da ciência responsável pela coleta, organização e interpretação de dados experimentais e pela extrapolação dos resultados da amostra para a população. Tá ok? Esse é o objetivo principal da estatística. Depois disso, vamos lá. A gente tem conceito de população. População é qualquer conjunto, não necessariamente de pessoas, que constituem todo o universo de informação. Então pode ser o quê? Pode ser peça, pode ser bolinha, pode ser pessoa, pode ser bicho, pode ser o que você quiser. Tá ok? O que você vai estudar? Amostra. Corresponde a um grupo representativo da população. Você não tem como fazer a pesquisa necessariamente em toda a população. Você pega um grupo, esse grupo a gente chama de amostra. Variável. Variável é o que você vai estudar. Vamos lá? Variável pode ser o quê? Deixa eu só ajustar aqui. Variável. Pode ser classificado segundo informações em quantitativa e qualitativa. Quantitativa vem de quantidade, quando você consegue contar 1, 2, 3, 5, 2.7, 3.9. E qualitativa é de qualidade. Amarelo, azul, branco, preto, claro, escuro, tá ok? Isso é qualidade. Variável quantitativa é aquela que mede quantidade, por exemplo, idade, altura, preço, quantidade de vendas, etc. Variável qualitativa é aquela que mede a qualidade de um indivíduo, que pode ser separado em categorias, por exemplo, sexo, masculino, feminino, nível de escolaridade, fundamental, médio, superior, satisfação, baixa, média, alta e assim por diante. A variável quantitativa de quantidade pode ser contínua ou pode ser discreta. Contínua é quando eu não tenho como contar. E discreta é quando eu consigo enumerar. Então, vamos dar uma olhadinha ali. Olha o que ele colocou aqui. Variável qualitativa, é aquela que mede qualidade, já foi. Contínua, é aquela que expressa uma medida com valor real. Por exemplo, peso, altura. Se eu falo para você, dá uma focada aqui. Se eu falo para você o seguinte, o peso. Eu tenho 76 quilos. O meu câmera é magrinho, ele tem 74 quilos. Quantos valores eu consigo colocar entre os 76 e os 74? Eu posso colocar o 75, 74,5, 74,7, 74,8. Existem infinitos valores. O peso é uma variável contínua. Agora, quando eu falo uma variável discreta, eu falo assim, ó. Eu tenho 2 filhos, o meu câmera tem 1 filho. Você pode não ter filhos. Quantidade de irmãos. É 1, é 2, é 3. Entre o 2 e o 3, tem alguma limitação? Tem algum valor que eu possa colocar? 2,5 filhos? Não. Agora, se eu falo em peso, 2 quilos, 3 quilos, quantos valores eu consigo colocar entre o 2 e o 3? São infinitos. Então, o peso é variável contínua. O tempo é variável contínua. E a quantidade enumerável, quando dá para contar, a gente chama de variável discreta. A variável qualitativa também pode ser ordinal ou nominal. Ordinal quando existe uma ordem e nominal quando não existe ordem entre os valores estudados. Ordinal é aquela que separa indivíduos em classe, por exemplo, nível de escolaridade. Primeiro tem o fundamental, depois tem o médio, depois tem o superior. Existe ordem aqui. Você primeiro faz isso, depois isso, depois isso. Nitidamente existe uma relação de ordem nessas classes. E nominal, sexo, masculino ou feminino. Se você invertesse feminino e masculino, não faria diferença, né? Esporte, futebol, basquete, ciclismo. Não faz diferença a ordem que você vai colocar, tá ok? Eu coloquei para você alguns exemplozinhos para a gente verificar. Classifica as variáveis em qualitativa ou quantitativa. Cor do cabelo.
É quantidade ou é qualidade? É qualitativa. Número de filhos numa determinada rua é uma quantidade. O ponto obtido em cada jogada de um dado é uma quantidade. Naturalidade das pessoas que vivem em São Paulo é uma qualidade. Escolaridade dos funcionários é uma qualidade. Discreta ou contínua? Aí você faz por conta própria, tá ok? Número de ações negociadas na bolsa é uma quantidade. Discreta ou contínua? É discreta. Número de filhos? É discreta. Comprimento dos pregos? É contínua. O comprimento, lembra, eu posso colocar 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. Entre o 2 e o 3 existem infinitos valores, tá ok? Isso aí é só para a gente iniciar a nossa conversinha. A gente tem agora o que a gente chama de dados. Aqui. Deixa eu ajustar aqui. Foi. Vem para mim aqui, para o quadro, para a gente verificar uma informação. Eu falo para você o seguinte, ó. Vamos imaginar que as notas 2, 3, de 10 pessoas na sala, ou no grupo. 2, 3, 5, 4, 6, 7, 5, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 notas aqui. Eu fui perguntando para cada um dos alunos da sala a nota deles. E eles falaram assim, eu tirei 2, tirei 3, tirei 5, tirei 4, tirei 6, tirei 7, tirei 5, tirei 8, tirei 9, tirei 10. Quando eu pego os dados vêm na forma bruta. Isso aqui a gente chama de dados brutos. A primeira organização que a gente fala é o que a gente chama de rol. Rol é a primeira ordenação, ou crescente ou decrescente. Sempre na estatística, a gente precisa ordenar os dados, ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. Então, no caso aqui, se eu colocasse em ordem crescente, quem que é o primeiro valor? Ah, é o 2. Depois tem quem? Tem o 3. Depois tem quem? Tem o 4. Depois tem quem? Tem o 5, quantas vezes? 2 vezes. Depois tem quem? O 6. Depois tem quem? O 7. Depois tem quem? O 8, o 9 e o 10. Eu ordenei os dados. Isso aqui a gente chama de rol. Então, primeira ordenação, chamamos de rol. Isso aqui é importante. Tem que ordenar. Tem um monte de questões do Enem que aparecem desordenadas e você tem que ordenar para encontrar média, mediana, moda e assim por diante, que vai facilitar, principalmente mediana. Então, olha o que ele colocou aí para você. Dá uma olhadinha lá, foca, por favor. Rol. Quando ordenamos na forma crescente ou na forma o quê? Decrescente, os dados brutos passam a se chamar rol. Portanto, rol é a sequência ordenada dos dados brutos. Dado bruto é a leitura de vocês, mas foi o que eu comentei com vocês. Então ele colocou um exemplozinho para você. Aí vamos lá para as tabelas. Tabelas facilitam a visualização dos dados, organizando-os. Porém, a gente perde a individualidade. Então, quando eu falo assim, ó, eu tenho aqui, considere a relação abaixo frente às alturas em centímetros dos alunos de um colégio. 166, 160, 161, 150, 162, quer dizer, eu fui perguntando para os alunos as alturas, eles foram me dando em centímetros. Quando eu olho para essa informação aqui, tem as alturas de todos os alunos. Quando eu construo uma tabela, na tabela eu perco a referência. Eu sei que 4 alunos têm de 150 a 154. 9 alunos têm de 154 a 158. 11 alunos têm de 158 a 162. 8 alunos têm de 162 a 166. 5 alunos têm de 166 a 170. E 3 alunos têm de 170 a 174. Tá ok? Quando eu olho para a tabela, facilita para mim o resultado. No entanto, o que eu preciso? Aí, o que eu perco? Eu perco o 160. Eu sei que ele está onde? Ele está aqui. São 11 pessoas de 158 a 162. Mas eu não sei mais se é 158, se é 159, se é 160 ou se é 161. E em relação à tabela aqui, foca um pouquinho aqui no quadro que eu tenho uma informação importante. Quando eu falo, por exemplo, aqui, ó, 150, aí coloco isso aqui, a 154. Esse símbolo aqui, ele quer dizer o seguinte, ó, o 150 eu estou contando aqui, o 154 eu não estou contando aqui. Quer dizer, esse símbolo aqui quer dizer o seguinte, o primeiro valor, esse valor que está com a barrinha vertical, entra na contagem e esse valor aqui não entra na contagem. Então, vamos só olhar para cá, do 150 até o 154, vamos ver quantos tem. 150, 154. Tem um aqui, 150. Onde mais? Aqui não entra.
152, 2, 3, 154 não entra, e 4. Então eu tenho só 4 valores aqui. O 154 ele vai entrar aonde? Aqui, do 154 até o 158. Presta atenção nessa informação, tá ok? Ele fala o seguinte agora para você, depois da gente olhar para a tabela, a gente tem o que a gente chama de classe. Classe é o quê? Classe ou frequência, de frequência, ou simplesmente classes são intervalos de variação da variável. Então a variável que é a altura vai de 150 a 154. Então a minha classe tem quanto aqui? Tem 4. A classe aqui tem 4, a classe aqui tem 4, tem 4, 4 e 4. Limite das classes, tem o limite inferior e o limite superior. O limite inferior aqui é quanto? 150 e o superior aqui é quanto? 154. Eu posso olhar para a minha tabela inteira. O limite inferior da minha tabela é 150 e o superior é 174. Isso não quer dizer que tem alguém com 174. Por quê? Porque o máximo aqui era 173.999. 174 não entra. Tá ok? É o que eu coloquei aí para você depois. Amplitude de um intervalo de classe. Amplitude é a diferença entre o maior e o menor. Não precisa trabalhar com estatística para você falar isso. Se eu falar assim, ó, a amplitude térmica na cidade de São Paulo hoje é de 10 graus. A mínima foi 14, a máxima vai ser o quê? 24. Quer dizer, amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor. Aí ele fala agora de amplitude total da distribuição, que é o máximo menos o mínimo. Frequência absoluta e frequência relativa. O que é a frequência absoluta? É a quantidade que você tem no dado. Por exemplo, quando eu volto lá para a tabela, qual que é a frequência absoluta aqui? Eu tenho 4. 4 pessoas têm de 150 a 154. 9 pessoas têm de 154 a 158. 11 pessoas. Isso aqui é a chamada frequência absoluta. O que é a frequência relativa? Quanto é que esse 4 aqui representa do 40? Então esse cara aqui representaria 10%. Esse cara aqui representaria 22,5%, que é o 9 do 40. Então se eu trabalhar com uma porcentagem aqui, aí a gente chama de frequência relativa. Vai ter um exemplozinho para a gente ver. Além da frequência relativa, frequência absoluta, individual, frequência relativa, frequência acumulada e frequência acumulada relativa. Isso tudo aqui trabalha com as porcentagens e o acumulado, tá ok? Vamos pegar e vamos fazer um exemplozinho? Foca aqui no quadro para mim, por favor. Vamos supor que eu construísse uma tabela aqui. E eu colocasse algumas colunas aqui. Aqui eu vou chamar de classe. E eu vou colocar do 2 ao 4, do 4 ao 6, do 6 ao 8 e do 8 ao 10. Nesse caso aqui, pessoal, vou fechar o 8 e o 10 porque eu tenho 10 sendo contado ali, tá ok? Frequência individual ou frequência absoluta. Quantas pessoas eu tenho? De 2 a 4 são 2. De 4 a 6 são 3. De 6 a 8, 6 a 8 é o 6 e o 7, são 2. De 8 a 10 são quantos? São 3. Eu tinha quantas pessoas aqui? Um total, vou chamar aqui de total. Eu tenho 10. Essa aqui é a frequência absoluta. Frequência relativa. Frequência relativa vai dar o quê? Quanto que esse 2 representa do 10? 20%. E esse 3 representa do 10 quanto? 30%. E esse 2, 20%. E esse 3, 30%. Tudo bem? Frequência acumulada. Se eu colocasse esse pessoal em fila, eu teria quantas pessoas aqui? 2. 2 mais 3 daria quanto? 5. Entendeu? 5 é esse mais esse. 5 mais 2 vai dar quanto? 7. 7 mais 3 daria quanto? Daria 10. Essa aqui é a frequência acumulada. E se eu quisesse colocar a frequência acumulada relativa? Aqui eu teria quanto? 20%. Falando em relativa é porcentagem. Mais 30% daria 50%. Mais 20% daria 70%. Mais 30% daria o quê? 100%. Tá ok? Depois disso, vamos lá? Gráficos.
Vamos voltar aqui. Frequência acumulada já foi. E a parte de gráficos agora. Qual que é a vantagem dos gráficos, pessoal? Eles facilitam a apresentação dos dados. E daí você tem um monte de gráficos possíveis. O gráfico mais comum é o gráfico de linhas. O gráfico utiliza uma linha poligonal para representar uma série estatística. O gráfico em linha constitui uma aplicação no processo que representa funções de um sistema de coordenadas. Tá ok? Então eu vou colocar um exemplozinho de gráfico de linhas aqui. Olha o que eu coloquei aqui para você. Vendas em 1987 em 1.000 toneladas. Em 87 foram quantos? 40 mil toneladas. Em 98 estava com 40, em 89 foi para algo em torno de 60. Em 90 passou um pouquinho de 60. Então você tem, na verdade, essa linha, uma evolução do que aconteceu no processo de 87 até 92. Tá ok? É uma forma de aplicar. Gráfico de colunas verticais. Então olha o que eu tenho aqui. Colunas verticais. Valores em 1.000 toneladas. Em milhões de reais. Milhões de dólares, e nos anos. Exportações. Em 68 foram exportados 3.780 milhões de dólares. Em 72, em 76, em 80, em 84, em 87. Então você tem quanto que aconteceu em cada um dos anos. Gráfico de barras agora, horizontal. O gráfico ele é semelhante ao vertical, tá ok? Só que as barras estão na horizontal. Em 68, em 72, percebe que é o mesmo gráfico do anterior, só que no anterior eu tinha barras verticais e agora tenho barras o quê? Horizontais. Próximo gráfico é o gráfico de pizza. Bibliotecas no Brasil. Federais, estaduais, municipais e particulares. 12% são federais, 11% são estaduais, 46% são municipais e particulares são 31%. A vantagem aqui é que você consegue ver o todo em relação aos outros. Depois, histograma. Histograma é formado por conjunto de retângulos justapostos, quer dizer, um coladinho no outro. É o diferente de barras verticais, porque nas barras verticais você tem um espaço de um para o outro aqui. Aqui não, é tudo coladinho. 4, 9, 11, 8, 5 e 3. Estatura. Polígono de frequência. É semelhante ao de linhas horizontais, tá ok? O primeiro gráfico de linhas. É de vocês. Atenção para o pictograma. Esse gráfico aqui é interessante, porque olha aqui. Distribuição das idades por sexo. 14 anos. O menininho de azul representa 4. A moça representa também 4. Então, menino 4, menina 4. Eu tenho 8 rapazes e olha aqui, percebe que essa moça está na metade. Então, não é 4. Aqui é metade. Tá ok? Então, na verdade, seriam 4 mais 2, daria 6. Ele não vai encher o pictograma. Aqui eu tenho 4, 8, 12, 16, 20. 4, 8, 12, 16. 4, 8, 12, 4, 8. Olha o menininho aqui. 4 mais 2 vai dar quanto? 6. São 6 meninos aqui. Por quê? Porque o rapaz inteiro vale 4. Se eu tenho meio rapaz aqui, ele vai valer quanto? Só 2. Presta atenção nisso, o Enem já colocou questões assim. Cartograma vem da parte gráfica, ou parte de cartografia. Então olha o que eu coloquei aqui para você. No seu material fica melhor. Aqui acabou ficando tá muito claro, a gente não consegue ver. Região sul, região nordeste, região norte, tá ok? Normalmente o cartografia tá ligado com a parte gráfica. Gráfico de colunas, duplas ou múltiplas. Olha o que eu tenho aqui. Mulher e homem. Mulher 48, homem 35. Mulher 120, homem 85. Mulher 156, homem 132. Mulher 125, homem 160. Tá ok? Feito isso, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai voltar na próxima aula para falar de medida de tendência central. Você vai ver o seguinte agora. A gente tem muitos, mas muitos exercícios que envolvem a parte gráfica. Muitos, tá ok? Então, eu coloquei para você um exemplozinho aqui, que a gente vai trabalhar com as questões do Enem agora. Então, a primeira aula, que é a aula 13, foi só leitura e interpretação gráfica.
aula 14, 15, a gente vai trabalhar com média, moda, mediana e assim por diante. Então o que ele vai fazer agora? Dá uma focada aqui, que a gente vai começar a resolver exercícios no quadro, tá ok? Então, o primeiro exercício seu, ele fala sobre transporte. Vamos ler lá? Olha o que ele falou aí para você. Dados da Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos, ANTU, mostra que o número de passageiros transportados mensalmente nas principais regiões metropolitanas vem caindo sistematicamente. Eram 476,7 milhões de passageiros em 95 e esse número caiu para 321 em 2001. Então, olha o que ele colocou aí. Tem o gráfico para você. Vamos localizar aqui. Que agora eu me perdi aqui. Aqui, dá o início. Dá um zoom aqui. Olha o que eu tenho aqui. Outubro de 95, 96, 97, 98 e assim por diante. Aí ele vai falar o seguinte, ó. Supondo que as frotas totais de veículos daquelas regiões metropolitanas em 2001 e em 2008 eram do mesmo tamanho. Abril de 2001, eu tinha quantos milhões de passageiros? 400 passageiros eram transportados por veículo por dia. Em 2008, outubro de 2008, eram 441. Os dados gráficos permitem inferir que o total de passageiros transportados no mês de outubro de 2008 foi aproximadamente igual a... Olha o que eu preciso. Com essas informações, eu preciso saber o seguinte. Quantos passageiros foram transportados nesse período aqui? Tem uma informação bem importante no gráfico lá em cima que diz assim, ó. Foram transportados em abril de 2001, 321 milhões. Se eu tinha 321 milhões, dá uma olhadinha aqui pra mim. Abril de 2001, eram 321, aproximadamente, milhões de passageiros. E lá no gráfico está dizendo o seguinte, que você conseguia transportar quantos? Cada ônibus transportou 400 passageiros por dia. O que eu vou fazer? Se eu pegar esse cara aqui e dividir por 400, eu vou saber quantos ônibus eu tinha, porque a quantidade de ônibus, ele falou que permanece a mesma. Então eu vou colocar aqui, ó, número de ônibus, 321 milhões, divididos por quanto? Por 400. Simplifica um zero com um zero, um zero com um zero. Número de ônibus, eu vou arredondar aqui. Se fosse, aqui ó, vou arredondar aqui. Se fosse 320, 32 para 4 daria 8 com 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Quer dizer, isso aqui é aproximado. Por que eu posso aproximar? Porque as minhas alternativas estão muito próximas, estão bem distantes uma da outra. Não vai fazer diferença se você colocar 321 aqui, vai dar um pouquinho acima de 800 mil ônibus. Se eu tenho 800 mil ônibus, quantas pessoas são transportadas por dia lá em 2008? 441. Então, o que eu vou fazer? Se eu tenho 800 mil ônibus e eu consigo transportar 441, se eu multiplicar isso aqui por 441, eu vou ter o valor aproximado de pessoas transportadas. Então, em outubro de 2008, eu vou ter o quê? 800 mil ônibus e cada um transportando 441. Aí vamos fazer essa continha aqui. 441 multiplicado por 8 vai dar 8. 8 vezes 4, 32. Vai 3. 8 vezes 4, 32. 35. Com quantos zeros? 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 352 milhões e 800 mil. Dá uma olhada para as alternativas. Opa, vamos lá, dá uma olhada para as alternativas.
Você tem lá o quê? Lembra que eu falei da aproximação? 352, 400, 426, 441, 477. Na verdade eu tenho quanto? 355 milhões. Pessoal, isso é só leitura e interpretação. Não tem nada de conhecimento abstrato. Era leitura de gráfico. Vamos lá para a questão 2? Olha o que ele fala na questão 2. Dá um zoom na questão ali. A suspeita que haveria uma relação causal entre tabagismo e câncer de pulmão foi levantada pela primeira vez a partir de observações clínicas. Para testar essa possível associação, foram conduzidos inúmeros estudos epidemiológicos. Dentre esses, houve estudo do número de casos de câncer em relação ao número de cigarros consumidos por dia, cujos resultados são mostrados no gráfico a seguir. Então, olha o que eu tenho aqui. Número de cigarros consumidos diariamente e casos de câncer. Você tem aqui, até um cigarro, você tinha 20% das causas. De 1 até 14 cigarros, continuava em torno de casos de 20 casos. Quando você passa de 14 para 15 cigarros ou mais, você tem um aumento significativo, entre 50 e 60. De acordo com as informações do gráfico, olha o que dá para falar. Vamos lá, dá um zoom ali. O consumo de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas inversamente proporcionais. A gente já falou sobre isso. Se eu aumento o consumo de cigarro, eu baixo a quantidade de casos de câncer. Nada a ver. O gráfico não estava dizendo isso. Depois, o consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer são grandezas que não se relacionam. Não. Vamos voltar na questão então para a gente dar uma analisada. Ok? Olha o que a gente tem aqui. Número de cigarros e o gráfico que a gente tem. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas inversamente proporcionais. O que é de grandezas inversamente? Se eu aumento o número de cigarros consumidos, eu reduzo os casos de câncer. Nada a ver. O consumo diário de cigarros e o número de câncer são grandezas que não se relacionam. Não, relaciona sim. Se eu aumento a quantidade de cigarros, eu aumento os casos de câncer. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer são grandezas diretamente proporcionais. Dobrei o número de cigarros, dobro o número de casos de câncer. Nada a ver. Uma pessoa não fumante certamente nunca será diagnosticada com câncer de pulmão. A gente tem casos de câncer de pulmão em que não houve, nunca houve, a pessoa nunca fumou. Então, nada a ver. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer são grandezas que estão relacionadas, mas não têm proporcionalidade. O que quer dizer não tem proporcionalidade? Se eu aumento um, o outro cai. Não existe proporcionalidade, mas existe relação. Aumentei a quantidade de cigarros, aumentei um número aqui. Aumentei aqui, aumentou de novo aqui. Então, na realidade, tem relação sim. Resposta letra E. A gente vai fazer o seguinte. Dentro das suas questões, a gente tem algumas que a gente não vai ver agora. Vai ver só depois. Tá ok? Deixa eu consultar meu câmera aqui. Temos tempo para mais uma questãozinha ou não? Não temos? Então o que a gente vai fazer? Na próxima aula a gente vai voltar só para fazer estudo de gráficos. Só. Então a nossa aula 14 é só exercícios envolvendo gráfico, tá ok? Lembra que você que é aluno na prova pode acessar os vídeos, pode dar um pause lá, pode ver quantas vezes você quiser. Lembra que você aluno premium tem acesso ilimitado ao banco de questões. Ficou com dúvida, manda pra gente, tá ok? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.